Fala aí, galera, beleza? Vamos para nossa aula de sociologia agora aí na companhia aí da Mafalda aí do lado aí, ó. Sociologia sempre, sociologia é uma disciplina bem legal. Espero que você tenha curtido aí, já que foi o primeiro bimestre, a primeira etapa aí das aulas de sociologia que vocês tiveram no ensino médio, né? E foi assim à distância, então foi, né, de um jeito diferente. Espero que você tenha conseguido aprender aí o conteúdo do primeiro bimestre. Espero que você tenha entendido todas aquelas questões de socialização, dos autores mais clássicos, Durkheim, Marx. Vamos falar deles ao longo de todo o nosso estudo de sociologia. Espero que você tenha entendido também dos autores mais contemporâneos. Ali falamos do Zygmunt Bauman, né, de todos os outros ali, o Anthony Giddens e por aí vai. Beleza? O que é o assunto agora desse nosso segundo bimestre? O que a gente vai falar aí? Vamos falar sobre cultura. Beleza? Cultura, que é um conteúdo bem maneiro, vai dar aí pra gente falar vários conceitos, vários assuntos maneiros em cima de cultura. E vamos começar falando que é cultura. Primeiro, né, de um modo mais geral, no português, cultura, ela está presente aí em várias palavras, dá pra gente ver aí, né? O que agricultura, piscicultura, floricultura, eles têm a ver? O que tem a ver? Todos eles têm a palavra cultura ali no meio, né? Todos eles derivam aí da palavra cultura. Então, o que é cultura? Cultura vem do latim, significando aí, né? Culturais, que significa ação de tratar, cultivar ou cultivar a mente os conhecimentos. Então, quando a gente fala de agricultura, a gente não está falando nada mais do que cuidar da terra, cuidar da planta, cuidar ali, né, do gênero alimentício. Ou piscicultura, cuidar dos peixes, que é a criação de peixes. Floricultura, cuidar ali da planta. Beleza? Originalmente a palavra cultura, culturais, se originou a partir de outro termo latino, colere, que quer dizer cultivar as plantas, o ato de plantar e desenvolver as atividades agrícolas. Então, por isso que a gente fala agricultura, beleza? Só que na sociologia, cultura vai ter um outro significado, cultura vai ter uma outra dinâmica, e é aí que a gente vai começar a entender. Beleza? Antes da gente falar das questões que envolvem a sociologia propriamente dito, vamos pensar aqui numa seguinte situação. Será que você que está aí, né, no primeiro ano do ensino médio tem mais cultura que um senhor de 70 anos de idade que não teve acesso à escola e mora no interior? Eu gostaria muito de ouvir a sua resposta. Será que nós temos mais cultura? Aí você fala, pô, eu moro na cidade, eu tenho celular, eu tenho computador, eu converso com várias pessoas, tal, ouço músicas internacionais. Será que nós temos mais cultura que esse senhor que mora no interior, que não tem nem acesso à internet, à tecnologia? Não vou responder, eu vou deixar você pensar um pouquinho aí, porque nós vamos falar isso um pouco mais para frente. Por quê? Outra pergunta que eu quero fazer para você, eu gostaria também de te ouvir. Você tem cultura? Muita gente fala assim, pô, eu não tenho cultura não. Não gosto de museu, não gosto de teatro, não gosto de música clássica, então eu não considero que eu tenho assim tanta cultura. Será mesmo? Será que umas pessoas têm cultura e outras pessoas não têm cultura? Ou será que tem pessoas que têm mais cultura do que outras pessoas têm menos cultura? Essa é a grande chave para a gente discutir, porque para a gente, na sociologia e na antropologia, que é uma ciência social também, que estuda o ser humano, cultura é a forma de viver de um grupo, de uma sociedade, de um país ou de uma pessoa. É a forma de viver. Então isso quer dizer que não importa como você vive, não importa os seus hábitos, você tem uma cultura. Beleza? Você tem uma cultura, eu tenho uma outra cultura, cada pessoa tem um tipo de cultura. Isso vai ser influenciado por várias situações, nós vamos discutir aqui durante a aula, mas aqui o grande caso é todo mundo tem cultura. Não existe uma pessoa sem cultura, não existe uma pessoa que não tem um hábito sequer, que não tem um jeito de falar, que não tem um jeito de se vestir, não tem preferências de músicas.
Isso tudo envolve a cultura, beleza? Cultura, então, é um conceito que representa o conjunto de tradições, crenças, costumes de um grupo. Todo mundo tem isso, todo mundo tem uma tradição. Então, quando a gente acabou de pensar ali atrás, naquele senhorzinho sentado no banquinho ali, se ele tem cultura, se a gente tem mais cultura do que ele, não existe isso. Ele tem uma cultura diferente da nossa. Ele tem hábitos diferentes do nosso. Então, ele vai até aparecer aí do lado aí, né? Então, ó, tá ele aí. Beleza? Culturas são diferentes. Então, a gente pensa diferente. Beleza? Então, ó, a sua postura corporal, só pegar aqui. Então, ó, a sua postura corporal, sua forma de se comunicar, sua forma de se vestir, sua forma de pensar, sua forma de se relacionar com os amigos, tudo isso está baseado aí na sua cultura. Tudo isso está baseado na nossa cultura. Então, não tem essa coisa de ter mais cultura do que o outro. Beleza? São culturas diferentes. E a cultura é repassada para a gente através da comunicação ou imitação das outras gerações. Então, a gente aprende a cultura. Vamos aprender isso nas próximas aulas, esses processos aí de aprender cultura. Isso a gente aprende, isso a gente imita as pessoas. Por que a gente tem os hábitos? Porque a gente imitou alguém, a gente não inventou nada. Por que você gosta de ouvir sertanejo, por exemplo? Porque alguém escutou, alguém inventou o sertanejo, não foi você que inventou. Não é isso? A gente aprende. E a gente muitas vezes gosta, se identifica e passa a seguir tal exemplo. Por que a gente se veste dessa maneira? Alguém inventou essa roupa, não foi a gente. Então a gente meio que imita e segue outras gerações, outras pessoas, né? Outros hábitos. A gente aprende isso. A gente aprendeu a falar dessa forma, a gente aprendeu a se vestir dessa forma. Então, quem passa isso pra gente? O processo de socialização e o processo de aprender a cultura, ela vem da família. A gente estudou isso no processo de socialização. Nossa casa, e cada casa tem um jeito diferente, né? Tem uma cultura diferente. Tem família que acorda mais cedo, tem família que acorda mais tarde, tem família que tem o hábito de se reunir todo domingo para almoçar junto, tem família que não. Tem família que gosta de fazer aquela grande ceia no Natal, reunir todo mundo. Tem família que não. São hábitos, são culturas diferentes. Beleza? Agora, é melhor ou pior? Não tem melhor nem pior. São diferentes. A escola é um processo, né? A gente tem culturas, aprende a conviver. Se você mudar de escola, você vai ver que já são diferentes. Muda de escola para escola. Apesar de todas serem escolas, né? Já se fosse Durkheim ia falar lá que é um fato social, basicamente, porque o mundo todo tem escolas e todo mundo, quase todos ali, tem as mesmas regras, né? É uma coisa de coletividade, mas muda de escola para escola. Apesar de todas elas terem aluno, professor, quadro, não sei o quê, mas cada um tem um horário diferente, segue umas regrinhas diferentes, tem comportamentos diferentes, são relacionados aí à cultura. Religião importa muito na questão cultural. Muita gente, quantas pessoas você conhece, ou até mesmo você, tem atitudes relacionadas muitas vezes à questão religiosa, até mesmo forma de se vestir. Né? Tem religião que permite cortar cabelo, outras que não, tem religião que permite usar uns tipos de roupa, outros não. Então a religião muitas vezes influenciando aí na nossa cultura. Eu disse apenas aí 3 questões, mas tem muitos fatores mais que nos ajudam a construir a nossa cultura, nossos hábitos. Beleza? Então quando a gente fala de cultura, a gente está falando de formas de se vestir, formas de se comportar, são hábitos. Por isso, você tem aí uma cultura hippie, né? A cultura do hip hop, que se veste de um jeito, ouve uns tipos de música, tem um jeito próprio ali, uns hábitos de se comportar relacionados a esse grupo. O pessoal lá do samba já é um outro, dá pra ver que as roupas são diferentes, o estilo musical é diferente, até o estilo de se comportar é diferente. Se fosse sertanejo já é outra coisa, dá pra ver que são outras roupas, outros tipos de música, outras letras. Isso tudo é cultura, são diferentes. Agora, o mais legal é quando você entende que isso é uma riqueza, que a diversidade de culturas é legal pra caramba. Isso enriquece um país, enriquece uma sociedade, porque nós temos aí várias culturas diferentes, vários hábitos diferentes, mas isso não é ruim. Isso é legal, a diversidade é boa, é legal a diversidade, não é ruim.
E a gente tem que parar com essa coisinha besta e ficar, você escuta sertanejo, eu gosto de funk. Ah, não sei o que, tal música. Meu irmão, é hábito, é cultura, é diferente, mas respeitar. A gente vai falar um pouco disso no final da aula aí ainda, beleza? Então, todos os grupos humanos possuem cultura. Se aquela pergunta que eu te fiz lá no início da aula, você tem cultura, a resposta deveria ser sim. Eu tenho cultura, eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu hábito, todo mundo tem, embora seja diferente, beleza? Ah, que a gente tem mais cultura do que aquele senhor? Não, não tem isso. Tem culturas diferentes, ele tem o seu hábito de vida, o seu modo de vida e a gente tem o nosso, beleza? Culturas, então, elas são distintas. O que é certo para uma cultura pode ser tido errado como outra, mas isso aí é questão de costume, beleza? Não é questão de certo e errado. Não é certo e errado. Depois eu vou terminar de falar isso no final da aula. Já falei que vou falar, né? Não há cultura superior ou inferior, apenas diferente. Fique com essa parada aí para você, né? Adota isso aí como um aprendizado importante, que não há cultura superior ou inferior, apenas diferente. Essa é a maior lição, uma das maiores lições da aula de hoje. Ainda vamos terminar falando isso aí no final da aula, mas eu quero que você já grave isso aí. Importante a gente entender o seguinte, alguns fatores são condicionantes para a cultura. Principalmente a geografia, ou seja, a localização, os aspectos físicos do lugar onde essa pessoa mora. Se uma pessoa mora no rural, ela vai ter um comportamento diferente de uma pessoa que mora na cidade. Beleza? Se uma pessoa mora numa região fria, vai ter um comportamento diferente de uma pessoa que mora na região quente. Vou falar disso. Poder aquisitivo e a época que a pessoa nasce. Vou dar um exemplo de cada para a gente entender como que esses três fatores podem contribuir para a diferenciação de cultura, a diferenciação de hábitos de uma pessoa. Beleza? Então, pegando como exemplo os aspectos geográficos. Se você nascesse lá na Rússia, lá no norte da Rússia, lá na Sibéria, ou lá no norte do Canadá, por exemplo, ou no norte da Noruega, provavelmente seus hábitos de vida seriam muito diferentes do que você tem aqui. Morando em Duas Barras, morando em Nova Friburgo, muito diferente. Porque você provavelmente pegaria um inverno de nevasca, muito frio, você ficaria muito mais em casa, andaria com roupas totalmente diferentes. Beleza? Então, o que determinou que essas pessoas tivessem esse hábito aí? O clima. A gente vai estudar isso em geografia, né? O clima. Ou seja, o clima determinando o modo da pessoa viver ali. Então, é um aspecto condicionante. Tem como uma pessoa ficar rebelde ali, mas, pô, eu não gosto de usar esse tipo de roupa, eu gosto de usar chinelo e bermuda e ficar sem camisa. Num frio desse, é complicado, né? Nada impede, mas é complicado, ou seja, ela está meio condicionada a vestir roupa de frio. Se a gente morasse, por exemplo, numa cidade praiana, igual essas daqui de cima, os hábitos já são diferentes. Né? Você já mora na cidade praiana, calor, então te leva a ter um hábito, uma cultura diferente. Isso é questão geográfica. Isso não é uma questão de opção, uma questão geográfica, uma questão de se adaptar ao meio que você está vivendo ali. Claro que vai ter pessoas que moram na cidade praiana ali que não gostam de praia, que não vai, que prefere ficar em casa, aí é outra situação. Mas está falando aqui de questão geográfica. O que que uma cidade, um aspecto geográfico condiciona umas pessoas, dá essa possibilidade e outro não. Beleza? Outro exemplo. Se você nascesse lá na Arábia, por exemplo, lá na Arábia Saudita, e nascesse num país que é teocrático, ou seja, que a religião ela funciona também como as leis do Estado, você provavelmente seria obrigado a usar aí roupas que a lei do Estado e da religião te impõe. A burca, por exemplo, as mulheres muçulmanas lá na Arábia Saudita, ou em algum outro país árabe, que não pode nem mostrar o rosto. Você, brasileiro, brasileira, que está aqui assistindo a minha aula, pode até discordar. Fala, pô, mas é uma besteira. Mas a gente não pode, de maneira alguma, julgar, porque é uma cultura diferente da nossa, a gente não vive essa realidade. E se você nascesse lá, provavelmente você também estaria assim. Beleza? E se você nascesse na África, seria outros hábitos. Se você nasce dentro de uma tribo africana, você ia se vestir diferente, ia ter outros hábitos, outra cultura.
Então depende muito da localização onde você nasce. A gente só vive do jeito que a gente vive, só temos os hábitos que nós temos porque nós nascemos aqui. Se a gente nascesse em outro lugar, muito provavelmente teríamos outros hábitos, beleza? Outra cultura. Essa questão da cultura, ela varia muito também de acordo com a época, beleza? Com a época. Se a gente nascesse, principalmente as meninas, nascesse lá nos anos 60, provavelmente elas se vestiriam de uma forma. Era uma outra moda, era um outro jeito de se vestir, outro jeito até de se comunicar, já que na década de 1960 não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Era uma outra forma de vida, uma outra cultura. Anos 70 já muda um pouquinho, vira moda hippie, né? Para os homens, então, a moda era bem diferente, olha só que doideira, né? O jeito de se vestir, a calça, as roupas, era totalmente diferente do que a gente vive hoje. Ano 2000, principalmente para as meninas, entrou outros hábitos, né? Até a calça rasgada, que numa época dessa, 60, 70, 80, era feio, não se usava, hoje em dia é moda, né? Então ela muda. Isso que é importante de entender, a gente vai falar disso no final da aula, que a cultura, ela não é estática, ela muda. A gente está vendo isso aí ao longo dos anos, principalmente nessas imagens aí, que a cultura ela muda, ela não é estática. E, sei lá, daqui a 20 anos, como que vai estar os nossos hábitos? Pode ser outros, né? Por causa da evolução tecnológica e tudo mais. E tem muito, falando da questão da comunicação, né? Estava falando ali, como que a nossa comunicação ela mudou ao longo dos anos devido à tecnologia. Então esse é o telefone lá de trás, no início da telefonia no Brasil, onde o telefone era um bem até muito caro, nem todo mundo tinha, e o jeito de se comunicar era uma forma. Hoje em dia a forma de se comunicar como que ela é? Totalmente diferente. Isso variando de acordo com o quê? Com a época. Com a época. Quem nasceu na década de 60 se comunicava de uma forma, não porque eles queriam, mas é por causa da época. Não dá pra falar, pô, o pessoal da década de 60 nem se falava, nem tinha grupo de WhatsApp, o pessoal na década de 1960. Claro que não. Tecnologia, né, não proporcionava isso. Isso, se a gente for pensar daqui 200 anos, nós não fazemos hoje coisa que o pessoal vai fazer lá em 2210, por exemplo. Sei lá o que o pessoal vai estar fazendo em 2210, porque a gente não vai chegar até lá e a gente não sabe como é que vai estar a tecnologia lá. Né? Então eles vão olhar pra gente e falar, caramba, hein, aquele pessoal lá em 2020 andava desse jeito, fazia isso. E é isso. Né? Cada um com a sua época, cultura também variando de época para época. Beleza? E outra questão que vai envolver muito essa questão aí da cultura é o poder aquisitivo. Porque tem situações que não é questão de opção, não é porque eu tenho uma cultura, mas é porque o meu poder aquisitivo ele vai me proporcionar isso ou não. Porque eu posso falar, pô, eu não gosto da Ferrari, olha essa Ferrari. Eu não ando de Ferrari, prefiro andar de bicicleta a pé. A minha cultura é andar de bicicleta, minha cultura é andar a pé, não é andar de Ferrari. Eu não gosto de Ferrari. É isso? Não é, né? Por que eu não ando de Ferrari? Meu poder aquisitivo não me permite comprar uma Ferrari. Então não é minha cultura, pô, eu não tenho essa cultura de andar de Ferrari domingo à tarde. Não tenho. Sei lá por quê, né? Poder aquisitivo, né? Eu não falo, pô, engraçado, né? Eu não tenho esses hábitos de, por exemplo, jogar golfe. Né? Eu não gosto de golfe, não tenho esse hábito de jogar golfe, não gosto de frequentar campos de golfe. Primeiro, que aqui em Friburgo nem tem campo de golfe, né? Eu acho que não. E outra, que é um esporte de elite, é um esporte caro, os equipamentos são caros, as paradas são caras. Então, tá ligado aí a opção, a cultura de alguém? Não, tá ligado ao poder aquisitivo de alguém. De poder ir ou não, é uma cultura que é para um certo grupo de pessoas, não é para todo mundo. Por isso que no Brasil, o Brasil é o país do quê? O Brasil é o país de futebol, né? Todo mundo se fala, porque você vai em qualquer campinho aí, qualquer lugarzinho, tem um campo de futebol. Uma coisa que engloba todo mundo. Então faz mais parte aí da nossa vida, principalmente o Brasil, país subdesenvolvido. A maior parte da população é de fato pobre, não tem grandes poderes aquisitivos.
Então a maioria do que se populariza é o que tem mais acessibilidade, né? Você fala, pô, a cultura do Brasil é futebol, a cultura do Brasil não é golfe. Lógico, a questão do poder aquisitivo, a questão socioeconômica, aí ela interfere muito de fato. Beleza? Tá dando para entender, galera? Como não é ao vivo, a gente não tem nem essa troca, né? Mas se houver aí alguma dúvida, vocês deixam aí no grupo, deixa no WhatsApp, pode deixar aí no YouTube também que a gente vai trocando ideia aí. Show de bola? Características da cultura, então, só para a gente revisar algumas coisas que a gente viu nessa aula aí. A cultura, ela é determinada pelo conjunto de saberes, do que a gente aprende, o nosso comportamento na vida, né? Como que a gente se comporta, o nosso modo de fazer. Então, isso tudo está relacionado à cultura, para a sociologia, lembrando que se difere daquela cultura lá do cultivo, beleza? Possui um caráter simbólico, cada país tem uma cultura, cada cidade, beleza? Cada região, muda muito de país para país, isso é legal porque a cultura é que caracteriza um povo. Né? Quando a gente lembra lá dos gaúchos, a gente vem sempre algum aspecto cultural na cabeça. A música é diferente, música tradicional, a comida, o jeito de se alimentar, né? A questão lá do chimarrão no sul. Se a gente for pensar no Nordeste, já é outra cultura, outros hábitos. Isso caracteriza, isso é um símbolo. E veja bem, isso é uma riqueza, isso é muito legal. Porque a gente mora num país multicultural e isso é muito interessante pra gente. É adquirida por meio das relações sociais, então a gente vive na sociedade, a gente adquire esses hábitos. Beleza? A gente adquire pra gente. Então, se a gente vivesse lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, provavelmente a gente tomaria chimarrão de manhã e não café, né? Como eles fazem. Então, são hábitos que variam de lugar para lugar e a gente vai pegando esses hábitos aí. É transmitida para regiões, para gerações posteriores. Vamos deixar essas culturas para os nossos filhos, vamos ensiná-los, eles vão pegar hábitos da gente, nossos, né, não só filhos, mas sobrinhos e todo mundo que vai crescendo junto com a gente. E ela não é estática, como eu estava dizendo, não é estática. A cultura, ela pode ser influenciada por novos hábitos e a gente pode trocar. Grande exemplo foi ali quando eu estava citando a questão das roupas da década de 60, década de 70, anos 2000. Não viram como muda? Muda. A cultura não é estática. O jeito de se comunicar na década de 60 não é o jeito de se comunicar aqui em 2020. Muda por várias questões. Beleza? E para finalizar a aula aí, vamos falar do relativismo cultural. Beleza? Presta atenção nesse conceito, presta atenção nesse conteúdo, que é muito importante. Beleza? O que quer dizer o relativismo cultural? Conceito de relativismo cultural entende que uma tomada de posição perante a diferença cultural, a diversidade cultural, a diferença cultural de alguém, só deve ser avaliada apenas em seus próprios termos. O que isso significa? Que se você não faz parte de um grupo, se você não faz parte de determinada cultura, você não pode julgar, você não pode achar. Isso só deve ser julgado, só deve ter uma posição relacionada a isso quem faz parte do grupo, ou seja, em seus próprios termos. Isso é muito sério. Porque se você não é chinês, você não tem que ficar julgando o hábito chinês, se você não é africano, se você não é árabe. Um exemplo muito claro foi o que eu acabei de dizer na aula sobre as mulheres árabes. Não é isso? As mulheres árabes têm hábitos totalmente diferentes dos nossos e das mulheres brasileiras. As mulheres árabes não podem ir a jogo de futebol. As mulheres árabes muitas vezes têm que ir na praia de roupa, não pode ir de biquíni. Então, a gente, como mundo ocidental brasileiro, a gente pode olhar isso como totalmente horrível. E falar, caramba, essa galera é besta, é burra, não sei o quê. Não é isso. A gente não pode. Aqui a palavra principal aqui é respeito. Só deve ser analisada, julgada pelos seus próprios termos. Então, nós, como brasileiros, temos que respeitar. Apesar de a gente achar estranho. Estranho é, diferente é, claro que é. Mas não quer dizer que nós temos que ir lá para a Arábia Saudita, lá para o Irã e fazer um protesto, uma manifestação. Ah, isso aqui as mulheres têm que começar a usar. Não é isso, a gente não faz parte daquele grupo. Beleza?
para criticar, para fazer tomar qualquer decisão, a tomada de posição aí deve ser tomada apenas quem faz parte do grupo. Um exemplo muito claro é quando a gente olha lá para a China e temos a ideia de julgar a China. Ah, os chineses são porcos, são malucos, não sei o quê, os camaradas comem inseto. Meu irmão, isso é cultura deles. Isso é cultura deles. Tem história diferente, tem aspecto físico diferente, tem várias condicionantes diferentes que levam para esses hábitos. Beleza? Nós, como brasileiros, temos muitos hábitos que é diferente para o resto do mundo. Um exemplo é feijoada. O que é o feijoada? A gente pega o feijão, coloca cheio de resto de animal lá dentro, do boi, do porco, coloca pé do porco, orelha do porco, a língua do porco, do boi também, e faz ali aquela feijoada. E eu gosto pra caramba de feijoada. E imagina um nórdico, como isso é diferente pro camarada que nasceu lá no norte da Europa. Cara, esses caras são malucos, porque é diferente. Mas de acordo com o relativismo cultural, a gente não deve julgar a cultura do outro. Só quem faz parte daquele grupo. Entendeu? Tá dando para entender? Então o relativismo entende que não há nenhuma verdade absoluta, nem no âmbito moral, nem no âmbito cultural. Não há verdade absoluta. Essa é a parada. A gente tem que entender que também não há cultura certa, não há cultura errada. Ah, meu amigo escuta funk, o cara é funkeiro, não tem cultura. Meu irmão, tem. É cultura diferente. Ah, não sei o que, meu amigo escuta sertanejo, não tem cultura. Tem cultura, é uma cultura diferente. Não existe certo e errado dentro do âmbito cultural, dentro da sociologia. Tá dando para entender? Essa é a parada que nós temos que entender. E é isso que vai nos ajudar a construir uma sociedade melhor, sem julgamento, entendendo o outro. Beleza? Por isso que propõe, então, uma abordagem cultural e moral sem julgamentos pré-concebidos, sem julgamento. Não devemos julgar. Nós devemos entender e respeitar, muitas vezes, hábitos totalmente diferentes dos nossos. Outro exemplo, lá na Índia, por exemplo, os bebês do sexo feminino são menos desejados que dos masculinos e muitas vezes as meninas recém-nascidas são abandonadas à morte. É claro, aqui envolve uma questão de direitos humanos, todo mundo tem direito à vida, ninguém deve ser abandonado à morte. Então uma coisa, outra coisa. Mas é uma cultura da Índia. Não adianta a gente, como brasileiro, como mundo ocidental, ir lá para a Índia e arrumar um protesto. Mas vocês têm que, a partir de agora, não ter preferência, não sei o quê. Dá para fazer isso? Não dá, porque é cultura diferente. É uma cultura... Na Índia tem tanta cultura diferente, principalmente os povos hindus. Os camaradas queimam corpos à margem do rio Ganges, jogam corpos no rio, tomam banho no rio. É cultura totalmente diferente da nossa. Cultura totalmente diferente da nossa. A gente entende. A gente acha diferente? É diferente. Mas não cabe a gente fazer um julgamento ou achar que é errado. Isso é diferente, é outra cultura. Beleza? Assim como se a gente pegar o exemplo dos índios, algumas tribos indígenas, os prisioneiros de guerra eram mortos, depois queimavam essas pessoas, faziam ali a cremação e as cinzas eram consumidas com banana amassada. As pessoas comiam a cinza lá do adversário, do inimigo morto, porque eles acreditavam que dessa maneira estavam incorporando a força do inimigo. Olha que doideira. A gente vai fazer um negócio desse? Eu não vou. É diferente? É diferente. Mas agora, julgar, entender como é errado, não é. Não é essa a ideia. Entendeu? Então, o relativismo cultural ela vem exatamente para isso, para a gente entender que há uma diversidade de culturas. Cada pessoas tem culturas diferentes, por várias situações que a gente já viu durante a aula, por questões geográficas, poder aquisitivo, por época e vários outros, só dei 3 exemplos. Mas o relativismo cultural vem exatamente para isso, para tirar essa ideia de julgamento, que é uma cultura melhor, ou pior, ou superior ou inferior. Show de bola, galera? Então essa foi a nossa aula, nossa primeira aula aí de cultura, do nosso segundo bimestre, vamos chamar assim.
e a gente vai dando continuidade e prosseguimento nas outras semanas. Beleza, galera? Bom final de semana para vocês, boa semana, né? Depende do dia que você está assistindo. Fiquem com Deus, aquele abraço, qualquer dúvida, deixa aí para mim que eu respondo, a gente vai conversando sobre isso, beleza? Grande beijo, valeu!